O amor eu sou cristão. O amor é um negócio muito importante na Bíblia. Eu vou fazer uma reflexão aqui, porque Jesus fala assim, não existe amor maior do que esse, o dar a vida pelos seus amigos. Então, e eu estou dando a vida por vocês. Jesus fala que, João, né, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo João, que escreveu isso também, na primeira epístola de João, ele fala: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nesse sentido, se o amor é tão importante na Bíblia, não só o amor ao próximo, mas amai os vossos inimigos, o que é mais difícil, o amor segundo João, que foi o apóstolo que deitou no colo de Jesus, era chamado de discípulo amado. Se para João o amor é a essência de Deus, então seria isso. Se a gente perguntasse qual é a essência de Deus, a essência de Deus é o amor. Segundo João, o apóstolo. Ninguém é obrigado a acreditar nisso, está na Bíblia, né? A gente está analisando a doutrina cristã, independente se ela é verdade ou não. Eu creio que sim. Então, seria a mais profunda maneira de percepção, porque você está se aproximando à essência de Deus. Seria isso. Você quer voltar em algum assunto enquanto a gente pega mais perguntas? Pode ser, vamos tranquilo. lá. Então, hoje a gente tem quase que uma já dependência de uma economia de guerra. E aí vai voltar naquele filme Senhor das Armas, né? Tem que ter guerras, isso que é triste, né? A gente parece que não pode ficar sem guerra, porque senão a máquina não gira. E essa ideia de que guerras às vezes não apenas resolvem crises, mas promovem fortunas, infelizmente isso é muito real, né? Na verdade, dizem que os Estados Unidos só conseguiram de verdade se recuperar da crise de 29 com a Segunda Guerra Mundial, né? Porque a gente está falando a crise de 1929 gerou uma década ali chamada a Grande Depressão. Os anos 30 foram anos assim bem complicados, né? E no final dos anos 30, a gente está falando de 1939, 40, começa a Segunda Guerra Mundial. Só que a Segunda Guerra Mundial não começa de repente, né? Os Estados Unidos e os países europeus, eles já estavam se militarizando, remilitarizando, né? Porque a guerra tinha acabado em 1918, a Primeira Guerra, né? Que dura de 1914 a 1918. Então, esse investimento pesado do setor público em armas gerou emprego. Gerando emprego, ele aqueceu a economia, porque o cara agora tem renda, tendo renda ele consome. O cara consumindo é mais gente vendendo é mais contratação é mais emprego, então você entra num círculo virtuoso. Então, assim, diversos analistas mostram hoje que a economia americana ela está cada vez mais dependente da indústria bélica, né? Porque com déficit fiscal crescente nos Estados Unidos, né, a chamada desindustrialização do setor civil, o setor militar ele se tornou um dos poucos capazes ainda de gerar emprego de alto valor, né? Então, assim, uma guerra fria virando uma guerra quente pode funcionar como um importante motor econômico, né? Parece que até o Trump está contando com isso quando ele muda o nome do Departamento de Defesa, né? Ministério da Defesa para Ministério da Guerra, meu irmão. Então parece que ele está contando que o aquecimento das guerras vai aquecer a indústria americana, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar consumo. E isso exatamente repetindo o que aconteceu em 1941 com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, depois do ataque de Pearl Harbor, né? Então é mais uma coisa que favorece as guerras e talvez uma terceira guerra mundial. Então quando a gente olha o orçamento militar gigantesco, né? Reindustrialização bélica acelerada, exercícios militares no mundo inteiro, escala global, a modernização de todo o arsenal nuclear. Quando a gente olha as armas mandadas para o espaço, né? O investimento na guerra cibernética, né? E a mobilização psicológica, operação psicológica na sociedade que já está configurando a sua mente ali para aceitar uma guerra, né? Eu tô falando para vocês, né? O ministro da Defesa holandês em 2023, ele já estava falando, população holandesa, prepare-se mentalmente para uma guerra. O cara está instaurando já um espírito de guerra. Então isso já cria um cenário favorável para uma situação dessa, né? Então são vários elementos aí que estão apontando assim para que realmente não só os Estados Unidos, mas a Europa inteira. Uma coisa que a gente conversou
mais cedo, né, que você tinha lembrado muito bem que na França os hospitais foram orientados a se preparar para a guerra, né, para aumentar leito, né, para se preparar. Então, assim, são sinais estranhíssimos, mas que cada vez estão mais presentes ali tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, quanto no Oriente Médio, né? Então, parece que a gente está caminhando rápido para um caos desse. E assim, sinceramente, né, pessoal? Totalmente desnecessário, né, cara? Era pra gente estar vivendo um negócio tão tranquilo, né? Você lembra assim, cara, caiu o Muro de Berlim, não existe mais esse mundo bipolar ali, Estados Unidos, União Soviética. Beleza, né? Até o Francis Fukuyama, ele falou, né? Acabou a história, né? Ele decretou o fim da história, porque a história era... O que movia a história era a briga entre Estados Unidos e União Soviética. Cara, não tem União Soviética, acabou. Vai acontecer o quê agora? Não tem mais nada para acontecer. Né? Então ele decretou o fim da história. Só que aí logo depois o Samuel Huntington já começa a falar do choque de civilizações, né? Então, se o russo deixou de ser o inimigo, aí já surge o Oriente Médio como um novo inimigo, né? Aí você vai ter Guerra do Golfo, você vai começar a ter esse perigo do extremismo islâmico, né? Então sempre tem que ter um bicho papão. Então, infelizmente, parece que a gente poderia estar vivendo num mundo pacífico, né? E é importante a gente lembrar que, cara, tem um professor muito famoso de geopolítica, não é o Mersheimer, não, esqueci qual que é, cara, agora me fugiu. Ele conta um pouco da história da ascensão do Putin ao poder, que é bem polêmica, né? Mas o Putin, isso não dá pra gente negar. Ele é da KGB, né? Ele vem da KGB e tal. Inclusive ele trabalhava na Alemanha, né? Por isso que ele fala alemão fluente. Ele trabalhava na Alemanha Oriental, né? Na República, né, Democrática da Alemanha. Quando ele chega ao poder, ele chega nesse cenário já de fim da União Soviética, né? 1990. O Putin, ele tenta se integrar a Rússia à União Europeia. Ele tenta se integrar à OTAN. Ele tenta trazer a Rússia para dentro da Europa, né? Porque a Rússia é um país gigantesco. A Rússia, ela vem do leste europeu até a Ásia ali, né? A Rússia tá fazendo fronteira com a Ucrânia e com a Polônia e ao mesmo tempo ela tá de frente pro Alasca, né? Depois do Estreito de Bering, né? Então é um país gigante. Então ela perpassa a Europa e a Ásia, né? Então eles estavam querendo se colocar mais como Europa do que como Ásia. Mas a União Europeia não aceitou, né, cara? Não aceitou a Rússia na União Europeia, não aceitou a Rússia na OTAN, não aceitou integrar a Rússia como Europa. Então isso poderia ter sido resolvido, né, de uma maneira interessante, mas eu não sei por exatamente quais interesses, talvez para manter um bicho-papão e alimentar essa indústria da guerra, né? Tem que ter um inimigo, mas a gente poderia estar vivendo um cenário bem mais tranquilo, né? Eu não sei se a galera consegue visualizar, mas eu tenho uma grande percepção que todas essas brigas são muito fabricadas, né? São muito artificiais, coisas que não precisaria estar acontecendo, mas porque parece que, como eu falei aqui mais cedo, a economia americana e talvez a economia global está cada vez mais dependente para o seu sustento e para a sua manutenção do complexo industrial militar. Então isso é muito triste e continua favorecendo uma terceira guerra mundial. Então é preocupante o negócio. E aí, claro que tem vários filmes, né, sobre isso que a gente poderia abordar, né? Distópicos aí, né, de terceira guerra mundial. Eu tava pensando num outro filme, cara, que tinha tido uma terceira guerra mundial, eles estavam tentando se reerguer. Eu acho que o Fallout é um pouco assim, né? Tem uma explosão. Tem vários, né? Tem outro que tem esse do Kevin Costner, que é... Qual que era do Kevin Costner? Que ele é um carteiro, né? A conexão entre o correio vira a coisa mais importante, porque ele faz a conexão em todos os Estados Unidos pós-guerra, né? Entendi. Se foi guerra civil ou uma guerra contra o país. Achei que você ia falar aquele Waterworld. Isso também, né? Isso, putz, filme é um Mad Max na água, né? Ruim pra caramba. Putz. Homer. Vamos lá. O Campus Tech, ele perguntou, Daniel, qual sua dica para a geração Z a respeito de toda essa tensão global? O medo, a incerteza e a desinformação. Como passar por isso? Cara, eu sugeriria a geração Z, cara, fazer o que os bilionários estão botando os filhos para estudar. Inteligência artificial, agricultura e filosofia. É isso aí, meu irmão. Por que a filosofia? Porque num cenário em que a máquina se torna mais inteligente do que o homem, e isso é um cenário
completamente desconhecido, a gente nunca viveu isso, de ter alguma coisa mais inteligente que o homem. Isso vai nos levar a repensar o que é o homem, qual é a nossa função. Não só repensar o que é o homem, pensar sobre os perigos de ter uma inteligência maior do que o homem. Isso é uma discussão filosófica. Então a questão do sentido da vida, né, o que é o homem e os perigos de ter uma outra inteligência são questões filosóficas muito abertas para debate, né, e a parte de governança de inteligência artificial é um serviço aí que vai ter muita demanda. Além disso, é muito interessante estudar a própria inteligência artificial para você se inserir no mercado, né? A primeira galera que está ali com o perigo de ser retirado do mercado é o ser humano que não sabe usar a inteligência artificial, né? Dizem que antes da inteligência artificial tirar o emprego dos outros, vai ser o ser humano que usa inteligência artificial que vai tirar o emprego de quem não usa. Então, estudar isso e também a agricultura, porque a gente vai perceber a importância de voltar para o básico, né? Dentro da pirâmide do Maslow, a gente tem lá em cima a realização pessoal, mas na base tem comida, né? Então, sem a comida, nada funciona. Sem energia também não. Então, cada vez mais, até com essa tendência do crédito de carbono, cada vez mais a terra vai ser um ativo altamente valorizado, principalmente terras produtivas. Então, a minha dica era foque em agrotech, foque em startups de inteligência artificial e foque em estudar filosofia aplicada à inteligência artificial. Eu não sou jovem, mas eu estou estudando isso tudo aí. O Rodrigo Oliveira, ele perguntou se a presença dos Estados Unidos em outros países é para garantir a segurança ou é uma ocupação global disfarçada? Ocupação global. É ocupação global total para garantir os seus interesses, né? Porque assim como o Império Romano invadia regiões e falava, olha, eu não vim aqui te oprimir, vim aqui trazer a paz romana. Aí tem a Pax Americana também, né? Eu não vim aqui te invadir, vim trazer a Pax Americana. É uma lógica da máfia, né? Mas assim, não é só os Estados Unidos que faz isso, né? A Rússia faz isso na sua zona de influência, todos os países fazem dentro da sua zona de influência. Então, a ideia é, eu tô te dominando e cobrando imposto de você e decidindo o seu futuro, mas na verdade não, o discurso é, não vim aqui para te ajudar. Mas assim, trilionários e grandes tomadores de decisão, acho que não estão muito preocupados com o bem-estar dos outros não, né? Acho que enquanto a gente acreditar nisso, a gente não vai conseguir crescer muito mentalmente, não. Pois é. O Viking, ele está perguntando sobre o projeto Bluebeam, como ele poderia ser usado nessa Terceira Guerra Mundial? Então, o projeto Bluebeam são hologramas, né, que podem simular, entre outras coisas, até uma invasão alienígena. O projeto Bluebeam, na minha opinião, ou utilizar essas aeronaves como TR-3B da Northrop Grumman, que parecem OVNIs, o projeto Bluebeam poderia ser... eu escrevi isso num dos meus livros, eu não lembro se foi no A Beira do Abismo, se foi no 90 Segundos para o Apocalipse. O projeto Bluebeam pode ser um seguro contra a Terceira Guerra Mundial. Como assim? Vamos supor que Estados Unidos e Rússia estão prestes a se atacar, de repente eles simulam uma invasão alienígena. Eles vão ter que parar de brigar para lutar contra os invasores de fora. É aquela mesma história do Ronald Reagan falando que uma invasão alienígena salvaria o mundo, do Bill Clinton falando a mesma coisa, do Paul Krugman, professor de Princeton de economia, né, vencedor do Nobel, né, o famoso keynesiano, falava a mesma coisa. E aquela lógica que a gente sempre comenta do Watchman, né? Você cria um inimigo comum, que é o Dr. Manhattan, e impede a guerra da Rússia contra os Estados Unidos, traz a paz mundial.